pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 14 e hoje nós estaremos fazendo uma revisão com relação a alguns exemplos importantes da geometria espacial, especialmente começando aqui pela esfera. Então, esse exemplo diz o seguinte: uma esfera tem raio 15 centímetros, calcule o volume, a sua área e também a área da seção feita a 9 centímetros do centro. Bom, pessoal, então começando aqui pelo volume da esfera no item A, nós temos que relembrar a fórmula 4/3 de πr ao cubo. O raio da esfera é 15. Segundo problema, então, substituindo aqui, ó, 15 ao cubo, 3.375. Ok, pessoal? O resto a gente repete. Aí, 3.375 dividido por 3, 1.125 vezes 4, 4.500 pi centímetros cúbicos. Então, o volume da esfera já está definido. Agora, no item B, pessoal, ele quer que nós determinemos a área da esfera. O que é a área da esfera? 4πr ao quadrado, né, pessoal? Então, o raio sendo 15, eu vou elevar ao quadrado, que vai ficar 225 vezes 4, 900. Então, 900 pi centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área da seção. Para calcular a área dessa seção, pessoal, que é esse círculo aqui, ó, que se forma quando você intercepta o plano em relação à esfera, a essa distância do centro da esfera, que é 9 centímetros, que ele deu aqui, ó. Então, qual é o valor dessa área aqui? Para eu calcular essa área, eu tenho que ter esse raio, esse Rzinho aqui, ó. Então, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, 15 ao quadrado, que é a hipotenusa. Lembra, a hipotenusa fica na frente do ângulo reto, pessoal. 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais R ao quadrado. Isolando esse R ao quadrado, vai ficar o quê? 225 menos 81. 225 menos 81, 144, pessoal. Raiz de 144, 12. Determinado o raio dessa seção, eu vou para calcular agora o valor da área, que é calculado por πr ao quadrado, que é a área do círculo. Então, substituindo o 12 aqui ao quadrado, vai dar 144 vezes π, 144 π centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Vamos lá para o próximo exemplo. Então, pessoal, aqui esse exemplo diz o seguinte: calcule o volume da esfera circunscrita a um cone equilátero. Então, aqui eu tentei desenhar para vocês verificarem aí. O cone está dentro da esfera, então por isso a esfera circunscreve esse cone. Esse cone ele tem raio da base medindo raiz de 3 metros. Então, pessoal, o segredo está aqui, ó. Nós temos que observar que essa distância desse vértice aqui do cone, cortando aqui o ponto central da esfera, esse tamanho completo aqui, ó, é o diâmetro da esfera, ou seja, esse tamanho completo aqui ele dá 2R, tá? Então, quando eu destacar esse triângulo aqui, ó, porque na verdade esse cone ele está inscrito na esfera, então quando eu projetar esse tamanho aqui, ó, todo, tá? Ele vai ser o quê? O diâmetro da esfera, portanto, 2R. Vocês estão observando aqui, ó? 2R que eu destaquei. E o que eu fiz? Eu peguei esse triângulo aqui, pessoal, e destaquei ele à parte, tá? Transportei ele para cá, ó, como vocês estão observando aí. O ângulo reto dele é bem aqui. Ou seja, esse tamanho aqui, se nós fôssemos continuar essa projeção, nós teríamos aqui um hexágono inscrito nessa esfera, pessoal. Quer ver? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Vou pegar aqui uma cor e tentar mostrar para vocês que, na verdade, o que a gente tem aqui é um hexágono. Olha só. Presta bem atenção. Olha só. O nosso hexágono. Então, olha só, pessoal. Ficou meio ruim meu desenho aqui, mas vamos lá. Vamos tentar melhorar aqui, ó. Aqui, olha só. Olha só que eu tenho um hexágono. Ou seja, eu tenho 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, se eu tenho um hexágono inscrito nessa esfera, isso eu projetando esse lado aqui, ó, tá? Por que eu fiz isso? Porque quando eu pego esse tamanho completo aqui, ó, que é o diâmetro da esfera, que é 2R, e projeto esse pedacinho aqui, ó, eu vou dizer para vocês que ele é R. Mas como é que eu garanto que ele é R? Porque, veja bem, pessoal, se o centro da esfera é bem aqui, e eu ligar aqui, pessoal, olha só, quantos triângulos equiláteros eu vou ter aí dentro?
Olha só, vou fazer agora de amarelo. Eu vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho 1. Só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, a distância desse centro para cá é R. Ou seja, esse tamanho aqui vale quanto? R. Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo, que é reto nesse ponto aqui, ó, tá? Aí aqui eu vou ter quanto? O tamanho do lado do triângulo equilátero aqui, que está inscrito na esfera, é justamente quem? Se ele diz que o raio da base mede 3 raios de 3, então esse R aqui, ó, esse Rzinho aqui do cone, ele mede 3 raios de 3. Só que, se eu pegar esse lado todo, já que ele é equilátero, então esse lado aqui é todo igual a esse, que também é igual a esse. Então, essa geratriz aqui, ó, que vocês estão observando como sendo G, é 2 vezes esse raio pequenininho aqui, que é o raio de quem? Da base. Então, por isso eu estou dizendo que ele vale 6 raios de 3. Então, olha só, pessoal, quando eu tenho um triângulo retângulo, o que acontece? Tá? Eu fiz essa subdivisão aqui, ó, só para vocês observarem por que esse tamanho aqui é R. Para vocês verem que, na verdade, o meu desenho não está muito bem feito, mas essa esfera contendo aqui esse cone, na verdade, a gente pode ver coisas que mostram aí geometricamente, nessa subdivisão de pontos, que eu posso verificar aqui dentro dessa esfera. Ou seja, eu tenho um hexágono inscrito nessa esfera. Como é que eu vejo isso? Como eu falei para vocês. Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter um hexágono. É mais ou menos assim. Deixa eu tentar mostrar para vocês de uma forma melhor ainda. É como aqui, pessoal. Imagina o seguinte, vamos supor que isso aqui seja uma esfera bem bonitinha, feitinha, legal, tá bom? O que eu tô querendo mostrar para vocês é o seguinte, aqui é o diâmetro da esfera, certo? Ou seja, aqui é um certo R, e aqui eu tenho R, R aqui, ou seja, quanto é esse pedaço todo? 2R, ok? Então, se eu projeto aqui, ó, esse pedaço aqui, o que acontece? Eu estou destacando a vocês esse triângulo retângulo, que ele é um triângulo retângulo aqui nesse ponto, certo? É isso que eu estou mostrando. Só que o que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse pedacinho aqui é R. Aí, como é que eu garanto que é R, professora? Aí é que tal? Se eu pegar aqui, vamos pegar uma outra cor, verde, aqui, ó. Se eu fosse continuar essa subdivisão, eu não teria isso aqui, ó? Sim ou não? Olha só. Ou seja, um hexágono. E aí, como é que eu vejo que de fato é R? Porque um hexágono, pessoal, eu vou ter 6 triângulos equiláteros pequenos aqui dentro. Então, cada pedacinho, né, nessa divisãozinha que eu estou fazendo aqui, cada pedacinho desse aqui, ó, eu vou ter o quê? Um triângulo equilátero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então, a distância desse ponto para essa casca da esfera é R, é o raio da esfera. Então, esse pedaço aqui é R, que é um dos lados de um dos triângulos equiláteros que estão desenhados aqui dentro. Estão vendo aí? Tá? Então, ficou bem bagunçado o meu desenho, mas eu acredito que deu para entender. Então, o que acontece? Eu posso dizer que esse pedacinho aqui é R. A minha justificativa maior de tudo isso é só mostrar para vocês que eu tô querendo chamar atenção para vocês de uma coisa. Aqui, ó, tô olhando para esse triângulo aqui, tá? E aí eu ressaltei ele aqui, ó, que ele é reto aqui nesse ponto, ok? É reto aqui, ó. Se ele é reto aí, então, pessoal, eu tenho um triângulo retângulo que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado, 2R, que é justamente esse pedaço aqui, ó, o diâmetro da esfera, tá? Não confunda R da esfera, o raio da esfera, com R, que é o raio aqui do cone, que está inscrito na esfera, tá? Então, aqui, ó, tô olhando para esse triângulo aqui, reto aqui nesse ponto, ok? Agora, esse lado aqui é a geratriz, ó, do cone, tá?
Só que a geratriz vai ser quem? Um lado do cone, certo? Como é equilátero, então R com mais R dá 2R. Então, esse lado aqui todinho é 2R. Ou seja, 2 vezes o raio. 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Então, um lado do triângulo todo é 6 raiz de 3, ok? Então, eu posso garantir que esse lado aqui é 6 raiz de 3, que é justamente esse pedaço aqui, ó. Então, vai ficar 2R ao quadrado, que vai ser igual a quem? R ao quadrado mais 6 vezes raiz de 3 ao quadrado. Fazendo as contas, eu vou ter 4R ao quadrado igual a R ao quadrado. Mais 36 vezes 3. Por quê? 6 ao quadrado dá 36. Esse cancela com esse, sobra 3. Então, fica 36 vezes 3. Só que 4R ao quadrado menos R ao quadrado dá 3R ao quadrado. Aí, eu simplifico 3 com 3. Então, vai ficar R ao quadrado igual a 36. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Então, o raio da esfera é 6. Mas por que eu preciso do raio da esfera? Porque eu quero calcular o volume, pessoal, da esfera. E o volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, eu precisava desse R aqui, ó. Tudo bem? Então, 6 ao cubo, 216 vezes 4 dividido por 3, 288 π metros cúbicos. Ok, pessoal? Então, esse será o volume da esfera. Beleza? Então, o meu desenho ficou um pouco riscado aqui, mas deu para vocês entenderem. Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, então aqui ele diz o seguinte: calcule o volume e a área total de uma cunha esférica de raio 12 centímetros e ângulo central de 60 graus. Então, pessoal, relembrando aí, o volume da cunha é πr ao cubo vezes alfa dividido por 270 graus. O raio que ele deu foi de 12 centímetros, então 12 ao cubo. O ângulo central foi de 60 graus, então vezes 60, dividido por 270, e não esqueça do π. Então, fazendo as contas aqui, eu simplifiquei 0 com 0. Aqui 6 eu dividi por 3, por isso deu esse 2 aqui. Aqui por 3, o 27 sobra 9. Então, fazendo as contas, 12 ao cubo vezes 2 dividido por 9, vai ficar o quê? 384 π centímetros cúbicos. Então, o volume da cunha está decidido. Agora, vamos calcular a área do fuso. Mas, espera aí, eu quero a área da cunha. Por que eu vou ter que calcular a área do fuso, pessoal? Porque para eu calcular a área da cunha, eu preciso ter a área do fuso mais a área do círculo máximo. Então, vamos lá. A área do fuso é πr ao quadrado vezes alfa dividido por 90 graus. O raio foi 12, pessoal. Então, fica 12 ao quadrado, que dá 144. Como aqui fica 60, que o ângulo é 60 graus, dividido por 90, eu cancelei 0 com 0. 6 dividido por 3 sobra 2. E 9 dividido por 3 sobra 3. Então, vai ficar 144 vezes 2 dividido por 3. 96. Então, fica 96 π centímetros quadrados. Então, essa área eu vou usar aqui, pessoal, como eu já havia dito anteriormente. Então, vai ficar 96 π mais π vezes 12 ao quadrado, porque o raio é 12 centímetros. Então, 12 ao quadrado, 144 π com mais 96 π vai dar quanto? 240 π centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Ok, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.